Vamos então ao qualqueio, onde nós vamos nos alimentar, e muito, porque vai ser uma palavra muito forte ao nosso coração. Antes, porém, eu quero só criar um detalhe aqui com os abençoados, o seguinte, comportamentos, né, dentro da amada, que eu preciso de trazer uma pequena correção. Eu sei que quando termina aqui a semeadura, não sei por que as pessoas gostam de ir lá fora. Parece que é a hora do recreio, né? Bom, tudo bem, né? Você quer ir lá tomar água, ir no banheiro, beleza. Mas eu peço para você não ficar lá. Você sabe por quê? Porque você distrai quem está aqui. Aí o que está aqui também, pode fazer isso, então eu vou lá também. Então você vai tomar água no banheiro, beleza. Mas não fica ali conversando aqui na entrada, não, porque vocês conversam junto comigo. E vocês conversando lá, as pessoas que estão aqui te ouvem. Então fica dividido. Você entendeu? Então, vejo que não há tanta necessidade de sair, mas aqui você tem liberdade, né? É assim que tem que ser. Então, quando você for, por favor, toma sua água, vai ao banheiro, mas não fica ali não, porque ali você atrapalha aqui. Claramente, se você estivesse aqui no meu lugar, você sentiria isso. Então, eu peço que você, logo que terminar, entra logo, porque nós vamos começar a palavra. Tem gente que entra depois de 2, 3, 4, até 5 minutos. Não sei o que ele fica fazendo. A palavra, já falei 5 minutos da palavra, já falei pra caramba, então ele já perdeu. Quando ele entrar, ele não vai pegar o fio da meada, então ele não vai entender. Ele vai ficar parado aqui, só ouvindo o que ele está falando. Então, tudo é do princípio que a gente começa. A mensagem, né, o qualquer tem princípio, meio e fim. Então, você tem que conhecer o princípio, senão você não vai conhecer nem o meio e nem o fim. Então, fique quieto aqui, ou então vai, faça o que você tem que fazer. Rapidinho. Assim é, pessoal? Gostaria que fosse desse jeito. Bom, nós vamos falar hoje, o título é Apostasia, que está baseado lá em 1 Timóteo 4, de 1 ao 8. Vamos ver aqui, hein? De 1 a 3, desculpa. Timóteo de 1 a 3, vem dizendo aqui: ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem espíritos enganadores e a ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, mente, e proíbem o casamento, exige abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos. Quantos recebem? Com ações de graça, pelos fiéis, e por quantos conhecem plenamente a verdade. Olha, a verdade aqui é ímpar. Sem ela, você não pode desfrutar de absolutamente nada de Deus da terra, né? Então, sabemos hoje que pelo edificador, que sem fé é impossível agradar a Deus. Volta lá. Alguns apostatarão e sem fé? Isso aqui, meu irmão, é uma facada, viu? Então, o mundo aí fora está totalmente perdido. Nós vamos ver isso aqui claramente. E a forma de perder a fé é parar de ouvir o Evangelho. Quando você para de ouvir o Evangelho, você o que? Apostata. O que é apostatar? Separar, deixar de caminhar, parar de ouvir, esquecer, esfriar, abandonar.
Ih, vocês vão pensar em muita gente aí. Já estou aguçando as mentes. Vamos ver em Romanos 10, 17, o que o perito arquiteto, nosso apóstolo Paulo, fala aqui da questão da fé. E assim, a fé vem pela pregação, quer dizer, ouvir. E ouvir, e a pregação, pela palavra de Cristo. Então está definido, que não é por Moisés, é por meio de Cristo, que revelou a Paulo que as 14 epístolas. Não vem nada disso. Então, veja bem, a coisa é bem séria. Nós estamos definindo, agora diante da cobertura das regiões celestiais, que aí no mundo não existe fé. Eles vão falar, você é abusado. Somos. Você entende? Nós somos abusados. Somos abusados. E temos competência para isso. Pior é isso. E temos competência de mostrar que nós somos abusados e que nós estamos certos. E todos estão errados. Isso é uma loucura mesmo. Eles vão falar, você é louco? Paulo é chamado louco, nós também somos. JH foi chamado de louco, nós também somos. Então, aqui mostra que essa é a forma de se perder a fé, parando de ouvir. E quando para de ouvir, chama-se apostata. Saiu. E Paulo disse aqui que o Espírito afirma expressando. Como ele diz aqui, vai lá, Tiago. Expressamente. Expressar quer dizer o quê? Falar, expressão, comunicar. E é o Espírito que está afirmando isso. Não é Paulo. Paulo está falando que o Espírito está falando com ele. E esse Espírito aqui, com letra maiúscula, significa quem? Deus. E nós estamos usando agora essa voz de Deus para expressar o que está acontecendo. E nós estamos fazendo isso correr no mundo celestial, espiritual agora, pessoal. Expressamente, quer dizer, sem dúvida, que nos últimos tempos, aí que vai a coisa pegar. Então o Espírito afirma expressamente, fala veementemente, e para que o Espírito fale, tem que ter um corpo. O Espírito não é uma assombração. No sistema é uma assombração, eles vê vulto, né? Deus, fiquei arrepiado aqui, rapaz. Glu, glu, glu. Deus, fala Deus. Todo mundo fica querendo ouvir. E Deus nunca usou essa forma, a não ser no tempo de Moisés, que quando ele falava nas nuvens. Você viu? Moisés ouvia, Josué ouvia, no meio das nuvens, os trovões, Deus usando a natureza, o segundo céu, para falar. E ele falava através ali do segundo céu. E eles ouviam. Só que ali foi um tempo, antes de a lei for escrita. Depois que ela foi escrita, então eles ouviam pela palavra. E veja bem, Deus, ele usa sempre um corpo para falar. E nós vimos que do tempo de Paulo para cá, ou de Jesus de Nazaré para cá, Deus fala diferente, fala através de um corpo, de um ser. Não adianta as pessoas que falar assim, não, Deus está falando comigo. Para com isso, abençoado. Isso já é uma apostasia. Deus usa um véu para comunicar a vontade dele. Sempre foi desse jeito. Deus falava com Moisés, mas o povo não ouvia. Ele tinha que ouvir através de quem? De Moisés. Isso era até
deixava aquele povo com raiva, porque eles também queriam ouvir e não ouvia. Por que Moisés, por que Deus só fala com Moisés e não fala conosco? Porque Deus é desse jeito. Essa é a doutrina, a forma de Deus trabalhar. E os filhos aceitam, os que não são, cai fora. Vai ouvir, eles vão buscar ele no monte, aí dá alucinação lá, vê um fantasma, Deus falou comigo, aí Deus... E é engraçado que o mesmo assunto que um ouviu, o outro ouviu, só que é diferente um do outro. Para que Deus confuso é esse? Que fala sobre a salvação aqui, fala sobre a salvação aqui. Para aqui ele fala, olha, você perde salvação. Para esse aqui ele diz, você não perde salvação. Que Deus maluco, rapaz. Que Deus doido. Criou o quê? Uma confusão. É o que o sistema é, cada um fala uma coisa. Não, eu não vejo desse jeito. Deus não falou comigo desse jeito. O outro falou assim, mas Deus falou comigo desse jeito. Eu falei, caramba, rapaz, que confusão. Que loucura que é essa voz de Deus em vocês, porque Deus sempre usa alguém. Ele diz que andarei e habitarei entre vós, é o que nós falamos na semana passada, que Deus estava em Cristo. Cristo estava onde? Na vida de Jesus de Nazaré. Cristo estava na vida de Jesus Cristo, homem, falando, comunicando a verdade dele, a vontade dele para a terra, e as pessoas tiveram que submeter a isso aí. Assim é? E nos últimos tempos, o que é tempo? Tempo quer dizer o quê? Período. Quando ele fala nos últimos tempos, porque houve o quê? Outros tempos. E está agora chegando no quê? No último. Diga último. E Paulo já estava visando isso aí, porque ele tinha a visão que ele, como perito arquiteto, 1 Coríntios 3,10, lançou o fundamento, e outro edifica, e depois haveria o quê? Uma sobreedificação. Então são 3 tempos que a graça conclui, e quem não tiver nesses 3 tempos, estão na apostasia. Quem pega a graça tem que ver a revelação que Paulo trouxe do fundamento, nas suas 14 epístolas. Ele foi o único que escreveu. Jesus Cristo, homem, não escreveu. Ele até disse, não escrevo, porque a fé não vem por ler, vem por ouvir. Se eu escrever, vão querer ler. Se ler, vai fazer confusão. Então tem que me ouvir, porque ouve a minha voz, e eu dito o que tem que ser feito. Não tem que passar pelo seu pensamento, tem que passar pelo teu espírito. Se você recebeu no espírito, Abba Pai. Abba Pai. Se você não recebeu, deixa o espírito receber. Então o que acontece? Fundamento, edificação e sobreedificação. A graça compreende nesses 3 etapas. Se uma pessoa estiver pregando graça, não reconhecer o fundamento, não reconhecer a edificação e não reconhecer a sobreedificação, ele está debaixo da desgraça. Ele está confundido, ele está apostatado, ele está fora. Porque os 3 tempos aconteceram. Nós vamos ver isso aqui, ó. Estou inventando não, viu, abençoado? Está escrito. Então, ele afirma que nos últimos tempos, quer dizer, períodos, épocas, e todo período bíblico teria o seu último tempo. Porque não é possível que a coisa vai continuar, não acaba nunca. De eterno? Não. Ele diz que haveria o quê? Transformação. Ele diz que é necessário. E nós estamos nesse tempo, abençoado. Estamos nesse último tempo. Nós vamos ver aqui claramente, Paulo mostra isso nas suas epístolas, que vai ter o fim de todas as coisas. E nós somos de Paulo? Quantos são de Paulo aqui? Ou você é de Moisés? A Bíblia diz que nós não somos, Paulo diz que nós não somos como Moisés. E o sistema é como Moisés, não é como Paulo, não é como Cristo. E Paulo viu algo mal, alguns se apostatando da fé.
Isso fala do futuro, no cumprimento das etapas daquilo que ele recebeu no terceiro céu, que nós falamos que é o fundamento, a edificação pelo outro e a sobre-edificação por nós agora, né? Que trouxemos uma revelação tremenda sobre isso e vamos culminar aí em situações bem tremendas. Nós precisamos de conhecer os tempos, precisamos. Uma pessoa que não conhece tempo, abençoado, ele não tem perspectiva. Ele não aguarda o triunfo. Ele anda como qualquer pessoa no mundo. O tempo hoje vai chover. Não é isso que eu estou falando, não. O tempo hoje vai fazer sol. Não, o tempo hoje vai... Não estou falando desse tempo. Isso é um tempo também, mas não estou falando desse tempo. Então, uma pessoa que anda sem esse norte, ele anda vagando. Por isso que quem não está nessas três etapas da edificação, da graça, não está debaixo da graça. Eles estão inventando outro evangelho, como eu tenho visto por aqui na terra. Alguns que receberam de José Luiz a graça, não entenderam a graça, porque não entenderam esses três tempos, né? E estão pregando a graça por aí. E nós vamos ver o que vai acontecer com esses aqui, claramente, né? O que já está proposto para eles. Vem chumbo grosso aí. Agora, essa apostasia, ela era necessária. Por isso que Paulo diz, o Espírito expressa que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem em quê? Espíritos enganadores. Então, veja bem, nós temos que estar bem ajustado nisso aí, para a gente ver que isso era necessário acontecer, essa apostasia, para definir muitas situações. Aqui em 2 Tessalonicenses 2,30, olha aqui para você ver, porque era necessária essa apostasia. 2,3, 2 Tessalonicenses 2,3. Ninguém, veja bem, ninguém de nenhum modo vos engane. Ninguém. Porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. O que ele está falando? Da segunda vinda de Cristo. Paulo poderia escrever. A segunda vinda de Cristo. Ninguém vos engana, porque tinha alguns dizendo que Jesus já tinha vindo. E Paulo estava lançando o fundamento, como é que Jesus ia vir? Não tinha jeito. Aí Paulo veio mostrando para ele, não vai nesse encontro de vigário aí, não. Não se engane. Ninguém vos engane, porque isso não acontecerá primeiro sem que venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, do pecado e o filho da perdição. Então o que acontece? Sem acontecer a apostasia, não poderia se vir a segunda vinda de Cristo. E a apostasia aconteceu? Aconteceu. 2000 anos de apostasia. Sem a pregação do apóstolo Paulo, que JH trouxe, colocou em evidência, e nós agora estamos dando continuidade nisso, na sobreedificação que Paulo falou. Quem falou da sobreedificação? Não foi Jesus Cristo homem, foi quem? Paulo. Por isso que Paulo é o apóstolo dos gentios. Ele falou da edificação e falou da sobreedificação, Paulo. E nós temos que dar honra a Paulo. E veio Jesus Cristo homem e nos aclarou isso. Porque nós não sabíamos, colocando o que? A nossa mente em ordem. A ordem começou a vir, nos resgatando para uma glória sobre modo excelente. Para os tempos agora, abençoado. Assim é? Então, voltamos lá para Romanos 13, 11 ao 14... Então, nós precisamos de conhecer os tempos. Aí, o que Paulo diz aqui? Olha, e digo isto a vós outros, que conheceis o quê? O tempo. Se você não conhecer o tempo, meu irmão, você pode dar uma babá, você pode pular, falar que é curado, sarado, perfeito. Para quê? Você fala isso? Tem que ter o tempo, tem que ter a história, tem que ter um objetivo, um final, um alvo, para que você fale, sou abençoado, próspero, rico,
sou um Deus. Para que eu sei isso? Existe um tempo para você vencer, como isso que nós falamos, que você é um abençoado, porque senão fica sem sentido, sem foco, igual o sistema. Esperando Jesus vem, Jesus vem, Jesus vem, Jesus vem, ora vem Jesus, Maranata, ora vem Jesus, e Jesus não vem para eles, porque para nós já veio, assim é? Nós já estamos no último tempo. Veio o tempo de Jesus de Nazaré, veio o tempo da segunda vinda, e agora do quê? Da transformação, que é a sobreedificação. A graça define dessa forma. Sem isso, não deixa que ninguém vos engane. Se alguém vier para você e falar, eu também sou um abençoado, um perfeito, que maravilha. Sou um ministro, que maravilha, rapaz. Desce da comunhão, abraça ele, pai, e vai conversando. Você conhece a graça mesmo? Conhece? Qual o tempo que você está da graça agora? O que é isso? O que é isso? Qual o tempo da graça? Dos abençoados. Pois é, mas qual o tempo? Você não conhece os tempos, não? Não. Então, que confusão. Você vai para onde? Você vai para o céu, você já está no céu, você vai bater. Porque hoje estão cheios de pessoas com essa cabeça, sem saber o que fazer. A mente está perturbada. Eles não conhecem os tempos. E Paulo diz que o Espírito expressa que nos últimos tempos aconteceria o quê? A apostasia. Porque acontecendo a apostasia, o que ia manifestar? A segunda vinda. E o que ia acontecer? Seríamos edificados. E depois o quê? Sobreedificados. Que é o quê? A transformação para os últimos tempos. Então ele vem dizendo, e digo isso a vós outros que conheceis o tempo. E já é hora. Vos despertardes do sono. Sono da religiosidade está aí enfeitiçando os nossos irmãos nesse sistema religioso. Porque eles não conseguem definir nada. São meninos, são pessoas totalmente fora de ordem. Falo isso porque eu estive lá também, você também. Todos nós estivemos lá e pensava igual, ou talvez até pior. E veio a glória de Deus, nos assistiu e ordenou os nossos pensamentos. E eles ainda estão no sono, buscando Deus, recebendo bênção, correndo atrás de milagres, de feitiçarias dentro dos templos dos chamados cristãos, crentes, pastores, impostores, maus, perversos, ameaçando a vida das pessoas, obrigando eles a fazerem coisas que a palavra não respalda, mas como é um povo que está no sono, não lê e nem ouve a palavra, e se lê também vão ficar confundidos, porque a mente está atrapalhada, a mente precisa ser renovada, e aí estão o quê? Totalmente na apostasia. Porque quando Paulo diz aqui, desperta do sono, ele está chamando para você entender qual a posição que você encontra e que tem outra superior para que ele possa alcançar, para eles não ficarem nessa meninice, nessa mendinguice, porque o crente é mendigo. O negócio dele é chegar na igreja para buscar, para pedir bênção, só isso que ele sabe fazer, mal sabendo que ele já é um abençoado com todas as bênçãos. E nós precisamos de resgatar essas pessoas para que elas possam realmente viver uma vida gloriosa. Porque ele vem dizendo aqui, olha, já é hora de vos despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Ele não falou que o Espírito expressa que nos últimos tempos, então o que você recebeu,
com José Luiz, há 10, 15, 20, 30, 40 anos atrás, lá você já tinha a percepção da transformação, mas agora, muito mais. Porque ele diz aqui, mais perto do que quando no princípio cremos. Quando nós no princípio cremos essa palavra, nós já estávamos perto. E agora, o que acontece? Nós crescemos e agora está mais perto ainda a transformação, abençoado. E precisamos dela. Abba, Pai. Ele diz, vai alta noite e vem chegando o dia. Deixemo-nos, pois, as obras das trevas. Deixamos as obras das trevas. O que é treva? Desconhecimento. E o que o sistema denominacional religioso faz é o quê? Obras das trevas. Porque eles não têm o conhecimento dos tempos de Deus, não têm. Eles não sabem nem o que é princípio, o que é meio, o que é fim. Eu lembro quando eu fazia a teologia, caramba, ninguém lá sabia de nada. Os professores, eles se gradeavam uns com os outros dentro das salas de aula. O professor falou isso, mas eu não penso desse jeito, eu penso desse jeito. Que teologia é essa? Ali é trevas total, porque entre eles não há acordo. Então, como que pode um professor ensinar uma coisa e o outro ensinar coisa falando da mesma coisa? É trevas, desconhecimento, é um mundo cruel. Então, deixamos, pois, as obras das trevas, deixe o sistema religioso. Até quando ficarão ainda no sistema que só maquina contra eles, só falam contra eles, ameaçam-os, chamam eles de pecadores, chamam eles de endemoniado, chama eles de fruta podre, germes de Jacó, germezinho de Jacó, né? Estraga a mente deles. Até quando eles vão ficar presos nisso, abençoado? Nós dizemos a esses que nos ouvem, sai das obras das trevas, saiam das obras da treva, nós damos ordem para você, venha para o reino para ter conhecimento, porque já é chegado o último tempo. O último tempo é chegado, que é a transformação, porque Jesus de Nazaré veio, Jesus Cristo, o homem, veio pela segunda vez e aclarou a nossa mente. Nós já fomos despertados desse sono e já saímos das obras das trevas. E agora nos revistamos das armas da luz, que é a espada do Espírito, que é o Evangelho da graça que nos foi dado. E sabemos manejar ela bem, cortamos mesmo. Nós não damos moleza, não. Porque ele iluminou os olhos do nosso entendimento, abençoado. Só um versículo aqui para que a audiência nos vê passando os endereços certos, Efésios 1:18, ele diz o seguinte: o que aconteceu com a segunda vinda? Iluminou os olhos do nosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Olha, qual a esperança do seu chamamento? Os últimos dias, os últimos tempos está chegando, meu irmão. Você tem que saber disso, você tem que ter essa perspectiva, você não pode andar sem isso. Você tem que acordar e dizer, já estou próximo da transformação. Uma observação interessante, na lei, quando se fala de últimos tempos, o pessoal do sistema religioso, eles falam como se fosse um desespero, o fim do mundo. O fim do mundo, que vai trazer desgraça, né? Os últimos tempos para o sistema, o que o Tiago está falando é verdade, que eles estão aguardando um grande terremoto, que vai destruir tudo, vai vir fogo, enxofre na terra, os carros vão bater, os aviões vão se explodir. Caramba! Que perspectiva horrível que eles têm. A vinda de Cristo para nós veio para o quê? Nos instruir. As 14 epístolas de Paulo, para nós vivermos reinando em vida, assim é? Então ele iluminou os olhos do nosso coração, quer dizer, da nossa mente, para sabermos as coisas de Deus, qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Então nós temos riquezas, nós temos algo tremendo a ser manifestado através de nós, abençoado, e não podemos ficar nesse sono. No versículo 13, de qual capítulo? Romanos, né? Ele diz isso, né?
que andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em imputicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes. Qual é a minha maneira e a sua maneira de proceder agora? Porque essa graça, ela transforma. Então, a transformação começa onde? Quando você começa a ser aclarado por essa graça. E Paulo dá ordem aqui para os que têm a perspectiva da transformação. Andemos. Então, nós temos que o quê? Viver, caminhar, comer, beber, dormir, acordar, e passa um dia, um mês. Andemos dignamente. Como em pleno dia. Tudo aclarado, tudo bonitinho. Você não tem dúvida de quem você é e o que vai acontecer com você. No mundo as pessoas têm medo de viver, não tem? Tem, porque a gente está vendo tanta coisa acontecendo, que eles dizem, olha, eu tenho certeza que eu vou sair de casa, mas eu não posso garantir que eu vou voltar. Não é assim? Eles não têm, eles andam em trevas, mas nós estamos em pleno dia. Bendito ao saíres, bendito ao entrares, meu irmão. Para nós não existe medo, porque mal nenhum pode vir sobre mim, sobre você, porque o Senhor diz que nós andamos dignos da tua palavra. Andemos dignamente com a palavra inserida na mente. Aí ele vem mostrando o proceder, não em orgias. Sai dela. Sai. Não tem. Orgia não pode. Bebedices. Glutonarias. Não podemos, nós temos que andar de forma o quê? Digna. E aqui Paulo está exigindo proceder. Mas no tempo de José Luiz que era bom. Você não está lá mais? Ele já foi, e agora? Mas naquele tempo era bom, que a gente ia para a orgia, ia para tudo estava bem para nós. Acabou, abençoado. Já era aquilo, nós éramos meninos, nós não tínhamos maturidade, não tínhamos revelação, não tinha entendimento. Hoje, os olhos do nosso entendimento foi o quê? Aclarado, e hoje Cristo está onde? Em nós, e temos que andar digno dele. Você não pode ser de Cristo andando dessa forma. Como pode alguém falar que é de Cristo andando em orgias, em bebedices, em imputitícias, que quer dizer vergonhas, demonstrando um testemunho horrível? Que é isso? Dissoluções, em contendas, em ciúme, briga. Que é isso, meu irmão? Olha, e os seus ao seu lado vão te julgar. Isso é graça? Isso é graça? Você está na graça? Isso aí que vocês falam mal do sistema e eu quero o sistema, mas não quero vocês. Porque vocês andam em orgia, em confusão. Que isso? É ponto de nós, é hora de nós agora. Meu irmão, nós somos um povo de bom testemunho, assim é? De bom testemunho. E as pessoas têm que olhar para nós e ver, esse é o bom testemunho. Não estou dizendo que você não vai errar. Espera aí. Mas também eu não vou dizer que você vai maquinar. Porque orgia, bebedices, glutonaria, isso se chama maquinação. Você está maquinando na sua mente a fazer aquilo. Hoje eu vou para... Bom, você já maquinou. Pô, vai com Deus. Pode ir. Pode fazer o que você quiser. Mas aqui a palavra diz, não andemos dignamente, em pleno dia. Não em orgias e bebedices, não em imputicícias, dissoluções, não em contendas e ciúmes. Você não pode andar desse jeito mais. Por quê? Porque agora nós somos edificados. A criança, quando é criança, você pode deixar fazer o que você quiser. A menina da Josi passou aqui. Ela passou a segunda vez. Já pensou ser adulto passar aqui uma vez, duas vezes? Eu falei, ué. Que é isso, companheiro? Você está ficando doido?
Assim nós éramos quando era crianças. Agora, o Espírito não aceita mais, abençoado. E ele expressa agora muito firme, ele não aceita isso mais não. Você pode fazer? Pode, tudo te é lícito. Sabendo que é aquilo que o homem semeia, e hoje em grande proporção. Porque se você andar dignamente também, você vai receber em grande proporção. Pronto. São duas medidas aí tremendas, né? O cara que sabe. Então, apostatar, eu coloquei aqui mais uma definição: deserção da fé, abandonar, afastar. Isto significa uma pessoa que deixou de congregar. Uma pessoa que não está congregando, ela está na apostasia, abençoado. Porque ela não está andando por fé mais, ela não está em obediência. Não é verdade? Uma pessoa que não congrega é porque ela não é obediente. Ela já está na apostasia. Ela não está mais ouvindo o Senhor. A fé dela murchou. Porque a fé só vem por ouvir. E Paulo diz que nós devemos chegar confiantemente aonde? Diante do trono da graça, aonde há misericórdia e graça e socorro oportuno. Então, os que não estão na deserção, porque deserdou, não tem socorro oportuno, não tem os anjos trabalhando a favor. Infelizmente. Ou felizmente, né? Felizmente, porque ele não tende, ele volta, né? A coisa fica preta, ele volta para o caminho. Então, esfriou, perdeu o compromisso, traiu a si mesmo e a congregação. Né? E Paulo mostra como essa pessoa traiu a si mesmo e a congregação. Olha lá em Atos 20, 29 ao 31. O que ele fala? Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás dele. E é o que acontece. Quando uma pessoa sai da congregação, pode saber que ele ouviu alguém. E eu creio que na sua porta bateu muita gente para te afastar daqui. Vem cá, sai lá. Olha, vem eles abençoados com uma palavra de lisonja, né? Para querer levar você fora do propósito e te levar à apostasia, quer dizer, abandonar a fé. E sem fé? Então essas pessoas não vão agradar a Deus mais, porque não andam mais com essa fé santíssima, essa fé robusta, para levá-los realmente a uma glória. Né? Paulo diz, eu sei, Paulo já sabia, antes dele morrer, ele diz, eu sei, quanto à minha partida, meu amigo, eles vão te levar para a apostasia. Que aconteceu lá, hein? Lógico. É isso aí. Então ele diz, o 30 e o 31, né? Ele diz aí, não está aqui, aí. Portanto, vigiai. É tempo dos últimos tempos, nós o quê? Vigiar. Lembrando-vos de que, por 3 anos, dia e noite, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Então, quer dizer, a função do ministro é o quê? Olha, vigia, não dá ouvido a isso, não dá ouvido à tua carne, não dá ouvido à tua carne, porque a sua carne pode te levar também, e ela é a primeira, porque ela está contigo, anda 24 horas com você. Então, o que acontece? Ela vai te arrastar. E quando você está na carne, você já viu que você dá entrada para outros? Dá, olha. Você dá entrada para outros. Aí a apostasia vem a galope para te envergonhar. Né? Então, vamos lá. Por obedecerem espíritos enganadores. Volta lá em 1 Timóteo 4:1. Ele vem dizendo, ora, expressa o Espírito aqui, que nos últimos tempos, algum apostatarão da fé por obedecer espíritos enganadores. Espírito aqui quer dizer o quê? Pessoas, gêneros, elementos,
impostores que vão ser usados para o quê? Te enganar, me enganando. E enganador, eu pude colocar aqui, é alguém muito sutil que descobre os seus interesses carnais e os alimenta com a própria palavra. Olha, eu fico lembrando dos ministros, pessoas que Deus usou no passado, como Moisés. Muitos chegavam e falavam assim, olha, entre eles, que é isso, Deus não fala só com Moisés, não, rapaz. Deus fala comigo também. E arrastou muita gente dessa forma. A ponto de Deus ficar tão injuriado que ele abriu uma brecha, um terremoto veio, abriu, e pegou todos eles jogados dentro daquele lá e fechou, para eles não saírem mais. Eles se injuriaram, Deus se injuriou de tal forma daquele povo rebelde, que estava apostatando, né, de Moisés, que acabou o tempo deles. Então, a gente vê que esses espíritos enganadores, eles são sutis. Né? Olha, abençoado, eu digo para você, eu não procurei estar aqui, não. Não procurei, até a Adriana sabe, não procurei. Tentei me vazar o máximo possível. Vazar o máximo possível dessa posição. Né? Dessa posição. Então, o que acontece? Mas eu não pude afastar. Porque senão, ele me diz, lembra-te de Jonas? Falei, lembro. Então, ponto. Você lembra o que aconteceu com Jonas? Cuida aí. Cuida aí. Então, fugimos o máximo possível disso, mas não pudemos fugir. Por quê? Porque quando Deus escolhe, você não tem como sair fora. Então, é aquela questão. Quando Ele chama também, Ele protege. Não precisa de eu me proteger, não precisa de eu falar, não precisa de eu... Ele me protege. Todos que tentarem tirar vocês de mim, depois você vai ver o que vai acontecer com eles. Por quê? Não por causa de mim, mas é porque do Espírito excelente que Deus colocou em mim, que foi o quê? Manter esse Evangelho nas suas 3 etapas, porque senão não poderia concluir. Por que nós não fomos transformados na edificação? Porque faltava a terceira, o último tempo, abençoado. O último tempo estava faltando, que se não completar ele, a transformação não viria. E as últimas dracmas não poderiam ser resgatadas. Olha como que é importante nós conversarmos claramente. E eu converso claramente com os abençoados, porque tem muitos enganadores por aí. Nós estamos vendo muita gente pregando graça. Eu falei, Deus, por que o senhor não usa fulano, ciclano, beltrano? Ele falou assim, você está querendo me mandar, você está escolhendo para mim? Você está querendo me escolher para mim, cara? Não, Deus, eu só estou pensando. Pois então, nem pense. Quem escolhe é Ele. E eu vejo como eles estão, e sei o final deles. Claramente, porque eles não conhecem as 3 etapas da graça. Não estão pregando a graça. Estão enganando o povo com essa graça que eles receberam de José Luiz, e estão manipulando José Luiz. Esses bichos estão manipulando, que estão pregando a edificação ainda. Eles fazem o seguinte, olha aqui, entra dentro do gabinete deles, fica lá maquinando. Qual a mensagem que eu vou pôr de José Luiz agora? Vou colocar sobre pecado. Por quê? É interessante para ele. Ele está usando as pregações, manipulando, para colocar para o povo como se ele soubesse o que o povo precisa. Usando quem? O edificador. Isso significa maquinação, manipulação.
Eles estão usando aquilo que já passou, trazendo para os dias de hoje, fora do tempo, apostatando o povo de Deus com a pregação de José Luiz. Estão manipulando. E engano desonesto. Porque Jesus prega, José Luiz prega, e eles recebem os dízimos, que antes, quando ele pregava, o que você tinha que fazer? O que eu tinha que fazer? Mandar para ele aonde? Aonde ele estava, porque ele era o pregador, ele era o merecedor de dobrados honorários. Ele era o merecedor. E agora o que ele faz? Pega o dinheiro dele e põe no bolso. Obrigado, viu, José Luiz? Ah, chumbo você, rapaz. Canalha, isso é um cara canalha que faz isso. Usando fora do tempo, manipulando a voz de Deus. Que isso, companheiro? E Deus dá corda, né? Vai. Quer dizer, a imagem agora não é José Luiz mais, acabou, meu irmão. Ele falou que a imagem tinha o seu tempo. Que eram quantos meses? 42 meses, acabou. E quem está usando a imagem de José Luiz está lançando apostasia na igreja. Porque está levando o povo a amar José Luiz como Jesus de Nazaré. Mesma coisa, qual a diferença, cara? Hã? Bom, vamos deixar que o pau vai comer solto. Então, veja bem, isso é sutileza, né? Roubando do local indicado as pessoas chegarem. Por isso que eu estou tranquilo. Eu não discuto com nenhum deles, não converso, não brigo, nem nada. É só entre nós aqui, ó. Tranquilo. No tempo, as coisas vão ser colocadas no seu devido lugar. Né? Vão ver quem é que está sobre-edificando. Porque ele diz, cada um veja como sobre-edifica. Como eles não sabem que estão sobre-edificando? Por quê? Porque a edificação já aconteceu. O fundamento já aconteceu, a edificação já aconteceu. Então, eles estão na sobre-edificação. E eles estão querendo edificar. Como? Se já foi edificado. Como é que eu vou lançar o fundamento se o fundamento já foi posto? Não, mas nós estamos fazendo. Bom, então vai. Oh. Quem não está nessas 3 etapas, abençoado, está apostatando da fé. Quem não conhece os véus nas suas etapas, no tempo, né, no seu tempo, está na apostasia. Quem está ouvindo JH, o edificador, estão sendo enganados. Eu coloquei aqui, esse tempo já passou. Estão comendo na mesa de demônios, porque agora é mentira. Não pode. Ele não tem mais a assistência, JH não tem mais assistência na congregação. Ele não está vivo para ver a necessidade e dar de acordo com a necessidade. Paulo diz que a palavra tem que ser boa, de acordo com o quê? A necessidade. Ele não está aqui, ele não habita mais e anda mais no nosso meio, na pessoa de José Luiz, então ele não pode. Não tem jeito. E ele tem que ser o testemunho disso. Então, eles estão tomando no cálice de demônios. E esses bispos abençoados estão manipulando essas pregações. E eu estou vendo um tanto de gente lá. Quando apresenta José Luiz, lindo! Eu estou só vendo, falei, que vergonha, eu fico com vergonha, abaixo assim, fico com vergonha. Eu falei, não. Então, precisamos de conhecer bem os tempos. Bem os tempos. Só repete aí o Romanos 13:11, Tiago. Ele diz, portanto, diga a vós outros que conheceis o tempo. Quem não conhece tempo está igual ao sistema. Eles não têm tempo para nada. Eles não sabem as atuações, a palavra certa, no momento certo, a divisão entre a lei e a graça, o Novo e o Antigo Testamento. Eles não conhecem nada, estão perdidos. Né? Aí eu pude colocar aqui, precisamos de fazer-os calar. E como se faz calar?
mostrando os últimos tempos. E nós estamos vivendo ele, porque o povo já está na apostasia, então nós já estamos nos últimos tempos. Sim, é? E agora só não a apostasia do sistema, mas também da edificação. Então, muitos estão fora, perdidos, e se iludem. Eles saem da reunião e dizem, que palavra, hein? Palavra, cara? Essa palavra tem 10 anos, 15 anos, você não sabia dela ainda, não? É isso que eu pergunto, né? Que palavra? Mas ela se renova. Não, peraí, não é assim, não. A palavra se renova, a pessoa não. A pessoa acabou o tempo dela, porque então você vê Moisés e renova-se com Moisés, não é? Vê Jesus de Nazaré, então se renova com Jesus de Nazaré, não renova? Não, tem elementos aí que precisamos de estar bem afinados, né? Então ele diz aqui que precisamos de fazê-los calar a boca, lá em Tito 10, 1, 10 e 11, já terminando, porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos e enganadores. Olha, enganadores de novo, Paulo está sempre batendo nisso aí, especialmente os da circuncisão. E é preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem por torpe ganância. Hoje, tudo é por causa de grana. Tudo é dinheiro, Eles são faladores frívolos, enganadores. Quem? Os da circuncisão, que estão com a turma de quem? De Pedro, como nós já falamos aqui, que era inimigo número 1 de Paulo, e era até o espinho da carne de Paulo, né? É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. Então, nós temos o privilégio de estar acordados, abençoados, com a mente ordenada, com os olhos iluminados, para poder iluminar outros e despertar outros. Você recebe assim? Papai.